Muito bem. O tema de hoje, o título, Quando Vem a Tempestade. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Vamos ler do verso 22 ao verso 33. Mateus, capítulo 14, verso 22 ao verso 33. Eu vou esperar você abrir e vamos ler todos juntos. Se você achou, diz um amém. Se você achou, diz glória a Deus. Muito bem. Mateus capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, disseram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Querido Senhor, nós estamos com a tua palavra aberta, a tua santa palavra. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração, que o nosso coração seja um solo fértil, e que ao plantar a Tua palavra no nosso coração, ele possa produzir frutos para a Tua glória. Amém. Cerca de entre 20 e 30 anos depois que Jesus sobe ao céu, um discípulo judeu chamado Mateus, um coletor de impostos, ele resolve escrever um livro. E deste livro, o que resultou é o que está em suas mãos. Aquilo que conhecemos como o Evangelho segundo Mateus. Se um leitor da Bíblia pulasse de Malaquias para Marcos, Atos ou Romanos, ficaria totalmente confuso, porque o livro de Mateus é uma ponte que faz a ligação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Neste sentido específico, Michael Green, um escritor cristão, ele diz que o Evangelho de Mateus é talvez o documento mais importante do Novo Testamento. Se o homem aparece de repente dizendo ser rei, o que as pessoas vão querer ouvir e ver dele são as provas. Quais são as suas credenciais? De onde você vem? Quem são os seus súditos? E pensando nessas perguntas, Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele colocou o mais completo e sistemático registro do nascimento, vida, ensinos, milagres, morte e ressurreição desse rei, o Messias, Jesus. E um desses milagres extraordinários que é registrado no Evangelho segundo Mateus, um desses é o milagre, a multiplicação dos pães. E diga-se de passagem, este milagre, fora a ressurreição de Jesus, é o único registrado nos 4 evangelhos. Isso significa que esse milagre ele é muito importante.
E nesse contexto que nós lemos de Mateus capítulo 14, verso 22 ao verso 33, Jesus e seus discípulos estavam tão cansados da missão e tristes por conta da morte de João Batista, que Jesus então ele decide ir para um lugar deserto, para quem sabe ali ter um tempo de refrigério, de descanso. Podemos dizer que Jesus estava chamando os discípulos para ter uma segunda-feira pastoral. E a multidão, ao ouvir falar que Jesus estava indo para Betsaida, você sabe o que ela faz? Elas correm, dão a volta por outra cidade e chegam lá primeiro, antes de Jesus chegar. Tem algumas coisas que não mudam na segunda-feira pastoral. E então Jesus ele atende aquela multidão. Jesus ele tem compaixão dele. Jesus cura os seus doentes. E ali estava cerca de 5.000 homens. E aqui a gente não conta mulher nem criança, era uma multidão. E alguma coisa aconteceu para que Jesus ele compelisse, para que Jesus ele insistisse ou ordenasse que os discípulos saíssem dali, dependendo da sua versão, da sua Bíblia. Diversas vezes nos evangelhos, a palavra ordenar aparece associada a Jesus. Ao todo, são 13 vezes que aparece essa palavra. Eu separei apenas algumas delas aqui. Mateus capítulo 4. Então, Jesus lhe ordenou. A palavra grega lego, que significa falar, comandar ou dizer. Aqui Jesus está ordenando a Satanás para que ele se retirasse dali. Em Mateus capítulo 8, verso 32, aqui o ordenar aparece a palavra grega epo, que ali dá um sentido de dizer. Nesse contexto, Jesus estava dizendo aos demônios para que saísse daqueles homens e fosse para a manada de porcos. E uma outra, Marcos capítulo 6, verso 39, Jesus ele ordenou epitasso, para que a multidão se assentasse e fosse arranjada em grupos. Essa palavra grega, ela denota um sentido de organizar, de incumbir. No entanto, a palavra que aparece aí na sua Bíblia, talvez na sua tradução, ordenar, insistir, compelir, é a palavra grega anagike, que é traduzida para compelir, insistir, ordenou. Então, Jesus, ele ordena. Essa palavra grega tem algum sentido, e isso é muito interessante para nós, porque ela é rara. Essa palavra aparece apenas 2 vezes nos evangelhos, apenas 2 vezes. E das 2 vezes aparece uma em Marcos e uma em Mateus, e é na mesma cena, na mesma ocorrência. E ela dá o sentido de compelir por meio da força, de ameaça, de constrangimento, denota uma situação de extrema dificuldade. Para deixar bem claro para você, é quando o seu filho passa 2 dias sem tomar banho, você está falando, filho, vai tomar banho, o filhinho vai tomar banho, o filhinho vai tomar banho, então chega um momento que você precisa anague o moleque e fala, menino, vai tomar banho, pelo amor de Deus. Eu sei que você não passa isso em casa, eu também não. Eu acho que não. É como se você estivesse insistindo, como eu sou capelão da escola, é como se fosse assim, o menino está lá assistindo aula, agora a aula online, de maneira híbrida, é um tanto curiosa. Então o menino está assistindo aula, e de repente na câmera o moleque está lá, acenando, chamando a atenção, o nosso queridinho aluno está lá, conversando na sala, e o professor, por favor, fica quietinho. O menino se comporta por apenas 2 segundos. E aí depois ele se movimenta de novo. Então chega um momento em que aquele pedido, o lego, o epitácio, já não é mais suficiente. Então é preciso você usar o anagike. E falar assim, menino, eu vou mandar você para a sala do professor Eduardo. Está lá em cima. Aí pronto. Aí você compeliu o menino mesmo. Você ameaçou, ele fica quietinho. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Agora, a pergunta, o que será que aconteceu para que Jesus tivesse essa pressa de despedir a multidão e forçar, compelir, para que os discípulos entrassem no barco e saíssem dali? Mateus ele não dá nenhum detalhe, mas João sim. João explica, João capítulo 6, verso 14, verso 15. Está com sua Bíblia aí? Vamos ler?
João 6, verso 14 e verso 15. Vamos ver esse mesmo relato agora por outro ângulo, pelo ângulo de João. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, que sinal é esse? A multiplicação dos pães e dos peixes. O povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Verso 15. Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Os discípulos e a multidão, eles tinham uma visão tanto terrena do ministério de Cristo. Eles não estavam esperando um Messias espiritual, mas sim um Messias político que pudesse livrar o povo de Israel, o seu povo, da opressão romana. E então, os discípulos e a multidão, ao ver Jesus multiplicando os pães e os peixes, eles ficaram emocionados. Eles poderiam ter a convicção de que agora sim vai dar certo. Então os discípulos poderiam ter dito para Jesus: Senhor, é agora. Senhor, nós temos aí 5.000 homens que estão dispostos, Senhor, a declarar o Senhor rei. Senhor, é agora ou nunca, é o momento perfeito. Veja, Senhor, a situação é boa demais para deixar passar, é agora ou nunca. E quer saber de uma coisa? Se nós pensarmos por essa ótica do mundo, seria o momento perfeito. Seria. Pensa comigo. Imagine um exército com 5.000 homens. Se em meio a uma revolta, um deles ficassem feridos, o que Jesus faria? Curava. Se um deles morressem, ressuscitava. E a parte mais difícil de um exército é ter comida. E Jesus alimentou os 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, multiplicando. Seria o momento adequado. Então os discípulos falam assim: Senhor, é agora ou nunca. Esse é o momento. Ellen White diz que se os discípulos permanecessem ali mais um pouco, certamente os discípulos, os próprios discípulos, entrariam na linha de frente daquela multidão e iriam apoiar, dar toda a sua força para colocar Jesus como rei à força. Mas o que é que Jesus faz diante dessa situação? Verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Amigos, quando tudo parece estar indo mal, a nossa primeira atitude é orar, não é verdade? Mas e quando tudo parece estar indo bem demais para deixar passar? E quando a circunstância parece ser perfeita para que a deixemos passar? E quando o momento do é agora ou nunca chegar, qual é a nossa atitude? É orar? Quero agora falar para os homens jovens solteiros. Eu não vou pedir para você levantar a mão, que seria muito constrangimento, mas você de casa, quem sabe? Quando, por exemplo, aparece uma garota perfeita, ou pelo menos parece perfeita, a fim de você, o que você faz? É agora ou nunca? Eu não vou deixar passar? E aqui quero abrir um parêntese enorme. Queridos meninos, talvez você que está aí no deserto da questão amorosa há muito tempo, tome muito cuidado, porque existe uma grande diferença entre
quando ela parece ser a garota perfeita, está afim de você, entre quando é a garota perfeita e parece estar afim de você, porque muito tempo no deserto é comum ter miragens. Jovens, muito cuidado. Você acha que eu vou falar apenas só para os homens? Queridas meninas, que estão aí no deserto afetivo há muito tempo. E quando aparece para você um jovem que parece aquela escultura grega com aquele shape, sabe? Bonitão, cheiroso, inteligente, faz você rir, chama você para um restaurante legal, é adventista, consagrado, fiel ao Senhor e quer namorar com você, o que você faz? Eu sei que todas essas características juntas em um só ser, acontece a cada passagem do cometa Halley. Mas se isso acontecer, qual é a sua atitude? Será que vai ser orar? Ou você vai falar, é agora ou nunca? Conta-se uma história de um jovem. Ele já estava um pouquinho passado do tempo, num acampamento. Então, o pastor jovem pregou sobre namoro. E então, depois do culto, ficou algumas pessoas ali conversando. E ele estava solteiro há muito tempo. Então, ele toma uma decisão. Ele vai lá e faz uma oração desesperadora. A oração é mais ou menos assim: Senhor, eu estou sozinho há tanto tempo. Eu não aguento mais, Senhor, ver os meus amigos namorando, ficando noivo, casado, eu estou aqui, Senhor. Eu não aguento mais. Então, por favor, é hoje, Senhor, é hoje. Senhor, eu já estou cansado, por favor, me abençoa hoje. Então, Senhor, eu quero fazer um trato com o Senhor. Ele estava de joelhos orando. Ele estava tão aflito que estava orando para todo mundo ouvir, desse jeito. Senhor, e quando eu abrir os olhos, porque é hoje, Senhor, eu já estou cansado. E quando eu abrir os olhos, Senhor, e eu ver uma jovem solteira, assim como eu, vai ser com ela que eu vou casar. Então, uma jovem ouviu a oração dele. Ela estava sozinha também há um bom tempo. Mas ela não era uma jovem assim, era uma pessoa desprovida de beleza, um olhar atraente. E ela ouve a oração. Então ela fala assim, eu vou chegar lá na frente dele, e quando ele abrir os olhos, ele vai me ver e vai dar certo. E ele está lá, Senhor, jovem, por favor, Senhor, quando eu abrir os olhos e ver uma jovem solteira, Senhor, vai ser com ela que eu vou casar. E de repente, quando ele abre os olhos, ele vê aquela jovem, ele faz, ela fala, Senhor, brincadeira tem hora, Senhor, e agora não é a hora. Amigos, eu não sei se você tem feito esse tipo de oração desesperada, mas não vai rolar. Você tem orado a Deus? Você tem buscado a direção de Deus quando tudo parece que vai dar certo? Será que você tem feito como Jesus fez? Cuidado, nem tudo é o que parece ser. Verso 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Uma pergunta, e agora pensa muito bem antes de você responder. Jesus sabia que viria uma tempestade? O que você acha? Pensa aí. Quem falou sim? É claro que Jesus sabia. Mas outra pergunta então é, se Jesus sabia que viria uma tempestade, por que Jesus mandou os seus discípulos propositalmente para o meio dela? Escute muito bem o que eu vou dizer para você. Se de tudo que eu disser aqui, eu já disse, se você gravar isso, está tudo bem. Então olha para mim, chega mais, olha para mim. Os discípulos foram colocados no meio da tempestade,
Porque o meio da tempestade era o local mais seguro que eles poderiam estar, porque estava no centro da vontade divina. Portanto, querido amigo que está em casa, e você também, é melhor nós estarmos no meio, no olho do furacão, no meio da tempestade, e essa ser a vontade divina, do que nós estarmos em terra firme e longe da vontade de Deus. Eu posso ouvir um amém? Portanto, não julgue a sua segurança com base nas circunstâncias. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ver que há dois tipos de tempestades pelas quais um crente passa. A primeira, aquela tempestade que vem para a nossa correção, quando Deus, Ele quer nos disciplinar. Olhe para Jonas. Tempestade tipo 2. É aquela que vem para o nosso aperfeiçoamento, quando Deus deseja que nós cresçamos. E os discípulos estavam onde estavam, porque eles estavam obedecendo a Cristo. Eles estavam no meio da tempestade porque eles precisavam ser aperfeiçoados. Muitos cristãos têm a ideia equivocada de que a vida cristã é um redoma. De que a vida cristã é um parque de diversões ou uma colônia de férias. Jesus, ele disse, na verdade ele profetizou: no mundo tereis aflições. E quando, amigos, nós nos encontrarmos no meio da tempestade, por causa da nossa obediência ao Senhor, devemos nos lembrar que foi Cristo que nos conduziu até ali, aquela tempestade, e Ele vai cuidar de mim, e Ele vai cuidar de você. Precisamos ter isso muito claro, definido. Verso 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Ali estavam 12 homens, a maioria deles pescadores. A distância através do mar era pequena, entre Betsaida até o local onde eles esperavam por Jesus. Eram poucas horas de travessia a remo. Mas a tempestade estava tão intensa que eles demoraram a madrugada inteira, a alta madrugada, talvez esteja aí na sua Bíblia, na quarta vigília. Alguns astrônomos, não astrólogo, astrônomos dizem que entre 3 e 6 horas da manhã é o momento mais escuro da madrugada, e ali estavam os discípulos. No momento mais escuro daquela noite, enfrentando a tempestade mais atroz, terrível. É curioso que, na narrativa, quando fala de uma outra tempestade que eles passaram, em que Jesus estava no barco, ali a gente consegue ouvir uma oração de um dos discípulos: Senhor, salva-nos! Mas agora nós temos um silêncio sombrio, até esse momento, desde quando eles entraram no barco, no início daquela noite até agora. E o que se pode ouvir são apenas açoites das ondas e do vento. E aquele silêncio, ele grita para nós, mostrando que os discípulos, naquelas horas mais escuras, estavam sentindo sem força, sem esperança, sem Deus. Eles estavam sentindo abandonados. Porque eles poderiam imaginar: Jesus nos mandou para cá porque Ele está triste conosco. E quantas vezes, amigos, nós nos sentimos assim, abandonados, impotentes, sem saber o que fazer porque o casamento não está legal. Nos sentimos impotentes, em meio à tempestade relacional com os filhos, diante de uma situação de uma enfermidade, solidão, depressão, pecado, a morte de um ente querido, e você luta com tudo que você tem para continuar remando mais um dia. Mas parece que chega uma determinada hora em que tudo fica tão escuro que é impossível enxergar uma saída. Suas forças, quem sabe, estão se esgotando para continuar lutando. E aqui dentro, onde acontece a tempestade mais terrível do que aquela que acontece fora de nós. Quem sabe você, ao ouvir algumas sugestões do maligno, do tipo:
Acaba com o teu casamento, vai embora, larga ele, larga ela. Quem sabe o inimigo está dizendo para você, em meio a essa tempestade, desiste, não tem mais jeito. Quem sabe ele ainda vai além e fala assim, pare de orar. Você não percebe que Jesus abandonou você no momento mais difícil, ele não está vendo o que está acontecendo com você? E para alguns ele diz assim, olha, é melhor morrer do que viver assim. Jesus mandou vir aqui hoje para dar um recado para você, igreja, e para você que está em casa. Qual é o recado? Vem comigo para Marcos, capítulo 6. Verso 47 e verso 48. Marcos capítulo 6, verso 47, verso 48. São os mesmos episódios, agora na ótica de Marcos. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Jesus viu os discípulos remando com dificuldade. Amigo, Jesus estava vendo o que estava acontecendo com os seus discípulos. Jesus não havia desistido dos seus discípulos. Olha só o que Ellen White diz. Desejar todas as nações, página 263. Jesus não os esquecera. O vigia vira da praia aqueles homens possuídos de temor, em luta com a tempestade. Nem por um momento perdeu de vista aos discípulos. Com a mais profunda solicitude, acompanhavam os seus olhos o barco, sacudido pela tempestade, com sua preciosa carga. O recado que eu tenho de Jesus para você é que Jesus, ele não abandonou você. Jesus, ele está vendo o que está acontecendo com você. Jesus, ele não desiste de você. Segundo Marcos, eles estavam no meio do mar, o local mais profundo daquele mar. Segundo Mateus, eles estavam na alta madrugada, a situação mais escura, na tempestade mais severa. E foi naquele momento que Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Escute o que eu vou dizer para você. Jesus sempre vem ao nosso encontro durante as tempestades da vida. Jesus sempre vem ao nosso encontro durante as tempestades da vida. Porque ele disse em Isaías 43, verso 2, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Talvez Jesus não chegue no momento em que eu e você nós desejamos. Mas pode ter certeza que Jesus sabe qual o momento em que eu e você nós precisaremos dele. E quando chegar nesse momento, Jesus vai vir ao meu encontro e ao seu encontro. Jesus, então, ele caminha sobre o mar. Já parou para pensar por que Jesus, ele caminha sobre o mar? Ele poderia aparecer aos seus discípulos por diversas maneiras, mas ele decide caminhar sobre o mar. O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos e para nós? Jesus queria mostrar aos seus discípulos que a coisa que eles mais temiam, o mar, era apenas um caminho para que Jesus se aproximasse deles. Com frequência nós temos experiências terríveis, experiências difíceis na vida, e quando nós passamos por essas experiências de tempestade da vida, nós acabamos descobrindo que essas experiências servem para nos aproximar de Jesus. Essa experiência serve para desenvolver a nossa intimidade com Cristo, para devolver o reavivamento no nosso coração, para forjar o nosso caráter. E esse era o propósito daquela tempestade, era ajudar os discípulos a crescerem em sua fé. Os discípulos precisavam aprender, eu preciso aprender e você precisa aprender a confiar no Senhor, mesmo que Ele pareça não estar presente. Precisamos aprender a confiar no Senhor, mesmo quando as nossas orações não são respondidas.
E como se não bastasse a tempestade, eles agora têm uma miragem provocada pelo grande medo. Eles olham alguém, eles veem um vulto na escuridão que aparecia apenas quando o raio acendia no céu. E eles veem alguém caminhando, eles gritam de medo, é um fantasma. Se no coração deles havia uma centelha de que eles sairiam dali vivos, agora acabou. Porque segundo a demonologia judaica, quando alguém vê um demônio, isso não é bíblico, segundo o pensamento judaico, naquela época, quando alguém vê um demônio, nessa situação, pode ter certeza que está vindo para acabar com a vida dele. E eles gritam, é um fantasma. E Jesus, de maneira imediata, diz assim: coragem, Otiniel. Coragem, Paulo. Coragem, Raquel. Coragem, Jaque. Coragem, Renato. Sou eu. Coragem, Leandro. Sou eu. Amigos, quando nós passamos pelas tempestades, quem sabe nós iremos ver alguns fantasmas das circunstâncias. Então Jesus vai dizer para mim e para você: coragem, sou eu. Você não está sozinho, eu estou com você. E é isso que Jesus está dizendo todos os dias para nós: coragem. Vamos imaginar agora a cena do Pedro. E aqui já estou terminando. E antes da gente criticar Pedro por afundar, devemos dar crédito a Pedro pela sua demonstração de fé. Porque é muito fácil sentar no barco e ver tudo acontecer. Mas somente um homem de coragem, de fé, é capaz de descer do barco e ir em encontro de Jesus. E esse foi Pedro. Então Pedro vai em direção a Cristo. E ele fala assim: Senhor, se é tu, então deixa que eu vá até o Senhor. Jesus fala o que para ele? Venha. Talvez Pedro aqui se lembrou de algum momento que Jesus disse lá atrás, alguns dias atrás: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. E Pedro fala assim: Senhor, deixa ir ao teu encontro. Pedro no seu coração fala assim: Senhor, eu quero o teu abraço. Senhor, eu estou cansado. E Jesus diz: venha. É isso que Jesus tem dito para mim e para você todos os dias em meio à tempestade, amigos. Todos os dias. Ele está dizendo: venha, para mim e para você. Mas chegou o momento em que Pedro, ele para de olhar para Cristo e ele olha para o vento. Ah, amigos, em meio às tempestades da vida, não tire os olhos de Cristo. Diante das aflições que traz mágoa ao seu coração, diante da situação mais atroz, terrível, quando você estiver diante da carranca da morte, não tire os olhos de Cristo. Então ele tira os olhos de Cristo, ele olha para o vento e ele afunda. E quando ele afunda, ele encontra fôlego, ele diz: Senhor, salva-me. É o que o seu coração está dizendo nessa manhã? Senhor, salva-me. Você de casa, você que está sentado aí no sofá, você mesmo. Seu coração está assim, gritando: Senhor, salva-me. Quem sabe o seu coração está dizendo: eu não aguento mais. E você já até disse: não vale mais a pena viver. Jesus manda dizer para você assim: coragem. Coragem. Ele não desistiu de você. Então Jesus, ele imediatamente agarrou a mão de Pedro e o levantou. Jesus está estendendo a mão para você hoje. O que você vai fazer? Vai segurar a mão de Cristo? Ele quer te ajudar. Mas para que isso ocorra, você precisa reconhecer duas coisas. E essas duas coisas estão no grito de Pedro: Senhor. Você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida e que Ele está no controle dessa situação. E quando você reconhecer isso,
Você pode então gritar: salva-me! E Ele vai estender a mão imediatamente para você. Porque somente Jesus é capaz de acalmar a tempestade no seu coração. Somente Ele. Eu quero fazer 2 convites agora, para terminar. Perdoe-me o tempo. Convite para quem está em casa e convite para quem está aqui. Eu gostaria de, se você quiser, vir aqui à frente. Aqui há um amplo espaço. Se você está passando por uma tempestade, e você gostaria de agora clamar ao Senhor para que Ele te ajudasse, clamar ao Senhor para que Ele socorresse você, esta é a hora. Esta é a hora. E você de casa que não pode estar aqui, se ajoelhe aí agora. Se ajoelhe. Chama a esposa que está lá no quarto. Chama o marido que está lá na cozinha. Chama os seus filhos. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Esse é o momento. Segundo convite: convidar aqueles que precisam entregar a sua vida a Jesus, refazer o seu compromisso com Cristo. Você de casa gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Coloque aí no Facebook, no YouTube: eu quero entregar minha vida a Jesus. Ele vai alcançar você. Vamos orar? Vamos orar? Você pode ficar de pé para a gente orar? Querido Jesus, assim como Pedro, nosso coração está gritando: Senhor, salva-nos. Nós passamos por diversas tempestades na vida, Senhor. E muitas dessas tempestades nós achamos que estamos sozinhos, porque parece que as orações não são respondidas, só parecem. Por isso, reaviva o nosso coração. Por isso o Senhor está dizendo a nós nessa manhã: coragem. Coragem. É disso que nós precisamos, Senhor. Portanto, abençoe essa família que está em casa, esse pai, essa mãe, que tem orado ao Senhor por um caso específico, seu filho, sua filha, ou casamento, ou trabalho. E nós que também estamos aqui, por favor, Senhor, nos abençoe, nos socorra, Jesus. E nós oramos, crendo que o Senhor está com a mão estendida, e nós agarramos agora em Tua mão, Senhor, pela fé. E nós dizemos amém. Que Deus abençoe você.